Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos! E aqui sou eu, o professor Paulo Torres, e estarei aqui com mais uma aula e nossa última aula. E aqui ao meu lado nós temos o professor maravilhoso. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Virgílio Guedes. A partir de agora vocês vão acompanhar aí comigo e o professor Paulo mais conteúdos da nossa aula. Então fiquem ligados, a nossa aula começa agora. E vamos observar aí o nosso objeto de conhecimento da aula 9, que traz aí as agendas ambientais. E o detalhamento é agendas ambientais, Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, Agenda 21 global e o Acordo de Paris. Então vamos à nossa aula. Você por acaso já se questionou o que é uma agenda ambiental? É o que nós veremos hoje, mas primeiro nós convidamos alguns professores realmente e questionamos o que é agenda ambiental. Vamos ver. Agendas ambientais, para mim, são programas, as ações, inclusive as ações programadas, pensadas aí. As agendas ambientais combinam de encontros ou fóruns relacionadas a questões ambientais. Ou seja, marcações por parte do governo para tentar melhorar a situação no mundo, como o meio ambiente ou situações que se voltam para políticas públicas. São metas utilizadas e adotadas pelos governos para a aplicação de desenvolvimento sustentável. Para as reparações, para o meio ambiente, tudo que vai acontecer em prol do meio ambiente, Elas geralmente são diretrizes, documentos que fazem registro daquilo que as pessoas se comprometem, as pessoas físicas e jurídicas se comprometem a participar de uma determinada meta. Geralmente participam organizações governamentais e não governamentais e combinam um documento. Exemplo de uma dessas agendas ambientais é a Agenda 21, que vai servir ali para dar base para o desenvolvimento sustentável. Muito bem, a gente pôde observar aí a opinião de alguns colegas professores falando um pouco mais sobre as agendas ambientais. Eu acho que eles foram muito bem, Foram. Responderam direitinho, aí falaram o que eles acham sobre as agendas ambientais. E é basicamente nessa linha mesmo, como a gente pôde observar e comentar um pouco mais nessas falas dos professores que a gente pôde observar, é justamente que nós temos aí documentos que trazem ali normas visando justamente o meio ambiente. Então a gente vai ter um apanhado de ações justamente voltadas para o meio ambiente, para a ação de sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. E aí, para a gente entender melhor, a gente vai comentar um pouco mais sobre as agendas, professor? Exatamente. E aí é importante dizer que essa preocupação em relação às agendas ambientais de cada professor que trouxe esses conceitos, é importante a gente entender o que é a agenda ambiental, a preocupação com o ambiente. O que é isso? Vamos dar uma olhada. Então, uma agenda ambiental é um plano de ação, planos de ações que aí visam promover a sustentabilidade e a proteção ambiental em diferentes níveis, desde o local até o global. Definem metas, objetivos e estratégias para serem implementadas por governos, empresas, comunidades e indivíduos. E é importante salientar que essa preocupação com as agendas ambientais, ela começou lá em 1972, com a conferência ali em Estocolmo. Após ali a Segunda Guerra, nós tivemos uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Então foi feita ali uma conferência para iniciar realmente essa preocupação, esse estudo, já que ali estavam vários países em desenvolvimento e precisavam ali usar vários combustíveis fósseis, Então essa preocupação iniciou em 1972. Porém, nós tivemos aí alguns tipos posteriores a essas agendas ambientais,
Mas antes da gente ver os tipos, vamos comentar ainda um pouco mais ali que a gente pôde observar também aí no nosso vídeo, né? A gente viu aí nessa imagem que a gente acabou de fazer a leitura, e as pessoas também falaram bastante que seriam ali seriam planos de ações, né, que deveriam ser implementados pelos governos, né? E como a gente pôde observar, né, aí no nosso texto, a gente viu que não somente os governos, mas a gente tem também os indivíduos, né? Então, uma agenda ambiental, ela pode ser feita inclusive nas residências, né? Nas próprias casas ali, as famílias elas podem preencher ali, formular algumas ações, né, a partir da observação do ambiente ali à sua volta, né, no seu ambiente residencial, por exemplo, visando, né, melhorias. Então, pode ser observado ali problemas e possíveis soluções para esses problemas, óbvio, né, tendo em vista ali o desenvolvimento sustentável, né? Então, são ações ali e atitudes que visam, né, melhorias para o meio ambiente e também a tentativa, né, de reduzir esses impactos ambientais, para que num futuro, né, próximo a gente possa ter aí um ambiente melhor para todos. Então, justamente os objetivos ali dessas agendas é garantir que num futuro próximo a gente tenha, né, e as próximas gerações tenham também um acesso a um meio ambiente, né, aos recursos ali com qualidade, como a gente ainda tem acesso, certo? E aí, como a gente pôde observar, né, falamos ali dos governos, né, das instituições e também dos indivíduos, a gente vai ver aí agora assim na próxima imagem os tipos de agendas ambientais. Olha só, a gente tem aí a agenda ambiental global e um exemplo, nós temos a agenda 21, né, que nós podemos observar ali, global está relacionado com diversos países ali do mundo inteiro, e o exemplo é a agenda 21 e a gente ainda vai ver mais informações sobre ela, né, a partir de qual evento que surgiu aí esse acordo, né, no caso a agenda 21. Nós temos também aí as agendas ambientais nacionais, aquela ali onde os países, né, se propõem a apresentar melhorias relacionadas ali para o meio ambiente, as agendas ambientais estaduais e municipais, onde a gente vai ter ali relacionados com os estados e também com os municípios, né? Cada um deles pode apresentar também as suas agendas ambientais, visando aí numa escala mais local, né, mais regional, atitudes ali para o meio ambiente. Vimos também as agendas ambientais setoriais, onde a gente pode observar setores diferenciados ali apresentando essas agendas, e agendas ambientais empresariais, né? Existem muitas empresas ali que também têm uma política mais voltada para o meio ambiente, né? Para emissão, reduzir essa emissão de poluentes, né, para o meio ambiente, seja para o ar atmosférico, seja para os rios, para o solo, por exemplo. Então, existem ali diversas práticas adotadas por algumas empresas, né, são até chamadas de eco-friendly, né, ou amigas do meio ambiente, com algumas ações. E muitas dessas ações, às vezes, vêm aí nessas agendas ambientais, né, que é como nós podemos observar, são esses planos de ações ali com, né, atitudes ali relacionadas com o meio ambiente, visando a melhoria do meio ambiente e boas práticas, né, de uso dos recursos também, garantindo ali o desenvolvimento sustentável, como nós podemos observar. E como eu falei anteriormente, também podem ser implementadas nas escolas, nas residências, por exemplo. A gente pode, a partir da observação que nós temos aí do nosso ambiente, vale lembrar que o meio ambiente não é somente a natureza, né? O nosso ambiente de trabalho, nossa casa, nossa escola, é o ambiente que a gente está ali interagindo, né, com os nossos colegas, por exemplo, com o que nós temos ali à nossa volta. Então é importante a gente ter também esse conhecimento ali do nosso meio ambiente. Então, por isso, nós podemos ter ali as agendas ambientais, né, na nossa escola, na nossa casa, com atitudes que a gente pode adotar ou passar a adotar, visando justamente a melhoria do meio ambiente, certo? Então, é sempre importante a gente prestar bastante atenção nas nossas atitudes, né? Se as nossas práticas cotidianas ali, elas têm relação com o meio ambiente, se causa algum tipo de degradação, e repensar, né, essa prática e começar a adotar ali atitudes para a melhoria do meio ambiente. Vamos observar então agora um pouco mais da importância das agendas ambientais. Então é importante entender que as agendas ambientais, elas fornecem um roteiro para a ação, elas dão a direção. E nós estamos falando aqui que as agendas ambientais, elas envolvem vários parâmetros para cada uma seja no setor público, seja no setor privado, ou seja conosco mesmo. Então, esses roteiros vão dar a direção do que nós precisamos fazer.
promovem a participação de todos os indivíduos nesse processo, monitoram também o progresso à medida que estão batendo as metas estipuladas e aumentam a conscientização em relação ao que nós devemos cuidar do nosso ambiente, nós devemos realmente estar participando dessas agendas ambientais a fim de preservar o nosso mundo como um todo, né? Exatamente, né? E como eu falei anteriormente, essas agendas elas estão baseadas ali no problema e na solução, né? Então é importante, como eu disse, a gente observar esses problemas ali e começar a sugerir, né, soluções, apresentar soluções, porque a gente não precisa somente apontar o problema, mas a gente precisa também de uma solução, né? Então é importante a gente, ali, enquanto participante, integrante desse meio ambiente, perceber esse problema, mas também uma forma que a gente pode solucionar. Então essas agendas ambientais elas vão estar baseadas nisso. Observação do problema, apontar ali o problema e também indicar uma solução para aquele problema, seja para uma atitude que você tem individualmente ou para atitudes coletivas, né? Onde a gente pode melhorar, traçar metas ali e ações para a gente melhorar essa nossa prática, né? Como a gente pôde observar. Então tem ali alguns tópicos, né, que a gente precisa seguir, né, para que a gente possa aí adotar e, se a gente quiser, na nossa escola ou em casa, fazer aí uma agenda ambiental, a gente precisa levar em consideração alguns pontos como esse que nós observamos. Então aí a gente pôde observar a importância das agendas ambientais e nós falamos, né, ainda há pouco, quando trouxemos lá os tipos de agendas ambientais, a gente falou da Agenda 21. E a Agenda 21 ela vai ser um tipo ali de agenda global, porque a gente teve a participação de diversos países em um evento propondo, né, melhorias ali para o meio ambiente, como a gente vai observar na nossa próxima imagem. Exatamente, pegando o histórico, como havia falado, o primeiro andar a fim de ter uma preocupação com o meio ambiente foi a reunião em 72. Mas a principal em relação às agendas ambientais foi essa que ocorreu em 92. Então, adotada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 92, que é a ECO 92, no Rio de Janeiro, define um conjunto de princípios e ações para serem implementadas por todos os países. Então, vários países se reuniram ali com preocupação com o planeta todo, né, com o objetivo de alcançar um desenvolvimento sustentável. Então é importante dizer que também teve uma movimentação civil, as pessoas realmente foram lá também questionar os seus representantes de cada um dos países para que eles trouxessem soluções viáveis realmente para combater, e note, desde 92, né, uma preocupação muito grande em relação ao meio ambiente, já tinha conscientização de que nós precisávamos cuidar do nosso planeta, nós estávamos poluindo o planeta, e precisávamos virar os olhos para o nosso querido planeta e cuidar dele de forma sustentável, né, diariamente. Exatamente. É interessante também a gente comentar, né, que esse evento, essa conferência que foi a ECO 92, foi bem importante porque ela aconteceu no Brasil, né, a gente teve a participação aí de diversos países, a gente tem a integração de diversos países, principalmente países que são considerados ali mais desenvolvidos, que também vão ser aqueles que às vezes são mais poluentes, né, tem mais ali atitudes prejudiciais para o meio ambiente, e outros países que às vezes sofrem aí com essa poluição. Então foi bem interessante porque a gente teve justamente essa integração entre os países, aconteceu aqui no Brasil, né, e aí a gente tem esses países propondo, né, no caso se comprometendo em adotar atitudes, né, passar a ter aí atitudes mais relacionadas com o desenvolvimento sustentável, né? Então foi a partir daí que essa expressão, né, o desenvolvimento sustentável, ela começou a tomar força, né? Ele começou a ser difundida para se ter justamente essa noção de um uso mais sustentável ali dos recursos que a natureza nos oferece. Então foi bem bacana, bem importante, e desse evento que foi a ECO 92 foi que surgiu então a Agenda 21, né? Esse documento ali que é bem importante, que trouxe diversas ações e que foi atualizada. Existem outras conferências, né? Outras agendas que vieram também a partir da Agenda 21. Mas ainda falando sobre a Agenda 21, a gente vai observar mais informações aí nessa imagem, olha só. A Agenda 21, ela é composta por 40 capítulos, dividida em 4 seções. Entre os temas abordados estão o desmatamento,
a poluição, o combate à pobreza, o manejo do lixo urbano e industrial. Então, note que esses aspectos nós vamos falar bastante aqui, né? Sobre a poluição, sobre o combate à pobreza, porque isso é um processo, nós estamos falando de uma reunião que ocorreu em 92, mas esses problemas que são apresentados aí, nós ainda enfrentamos hoje. Então, essa reunião foi muito importante para darmos início a essa transformação, a essa luta realmente contra o desmatamento, contra a poluição. Então, precisava dar ali um início e veio através aí dessa reunião no Rio de Janeiro em 92. Foi um marco muito importante na história de cuidarmos do nosso meio ambiente. Isso, e aí a gente pode observar, né, seguindo a sequência aí de todas as nossas aulas, você observa que a gente vem falando bastante do desmatamento, da importância aí do meio ambiente, da importância da gente se observar como parte aí do meio ambiente, né, que as nossas ações elas têm reflexo, têm um impacto no ambiente. Então, essas agendas elas surgem justamente dessa necessidade, né, para que os países possam adotar atitudes relacionadas com o meio ambiente e menos, né, prejudiciais para o meio ambiente, porque tudo isso, como a gente pôde observar, né, visando o desenvolvimento sustentável, que quer dizer, né, a população pode utilizar os recursos que a natureza oferece, só que de uma forma consciente, né, sempre garantindo que as próximas gerações tenham acesso também a esse recurso de uma forma, né, utilizável, né, de uma forma boa para que seja utilizada também. E aí a gente vai observar, né, como nós falamos, esse evento aí da Eco92 aconteceu aí no Brasil, a gente tem alguns países propondo, né, ações, a gente teve também a participação do Brasil e nós temos, né, a nossa Agenda 21 brasileira, que é o que a gente vai observar aí na nossa imagem, né, derivada então desse grande evento global. Aí a gente tem em 2002, né, nós temos a Agenda 21 brasileira, né, que é um documento que implementa as medidas propostas pela Agenda 21 global em um contexto local do território brasileiro. Então, lembra como nós falamos anteriormente, que nós temos alguns tipos de agendas ambientais, nós vimos lá global, Agenda 21, e nós temos as outras, né, que são ali as nacionais. A partir daí nós temos então, como nacional, um exemplo, a Agenda 21 brasileira, né, que implementa as medidas propostas pela Agenda 21 global, mas trazendo já para um contexto local, né, no nosso território brasileiro. E reforça a importância do papel do Estado na execução das medidas que visam ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental do país, com vistas a preservar a biodiversidade e reduzir os danos ao meio ambiente, né? Então, como a gente está observando, né, bem relacionado ali com esse conceito do desenvolvimento sustentável, como nós falamos, mas também o desenvolvimento socioeconômico, né, o desenvolvimento da sociedade, da população e também da economia, né, que são basicamente ali 3 pilares que a gente observa na sociedade, economia, né, e o meio ambiente. Se todos eles estiverem bem relacionados, né, interagindo e caminhando direitinho, a gente consegue garantir justamente o desenvolvimento sustentável, como é proposto ali pelas agendas, por exemplo. E aí a gente pôde observar, né, a nossa agenda brasileira, trazendo ali a preservação da biodiversidade, né, como a gente pôde visualizar. E ainda falando sobre esse documento brasileiro, a gente observa mais informações aí. Então note que a agenda global veio trazer orientações junto com vários países. Agora, a agenda, já aqui a nível Brasil, vem trazer algumas orientações, que o documento ele se divide nos seguintes blocos temáticos: cidades sustentáveis, estratégias para a sustentabilidade, redução das desigualdades sociais, agricultura sustentável, gestão dos recursos naturais, infraestrutura e integração regional. Então, note que tudo que foi discutido a nível global está agora sendo implementado e direcionado de forma a regionalizar, né? Claro, a nível Brasil, e depois vai ser ali delimitado para cada uma das cidades que precisam estar cumprindo metas e objetivos estipulados ali no documento oficial, né? Exatamente, né? E como a gente pôde observar, vai muito além, né, de somente preservar as árvores, o meio ambiente, por exemplo. É importante também a gente prestar atenção nessa
redução das desigualdades sociais, né? Porque a gente trazendo mais informações, né? Mais equidade ali para a população, a gente pode ter o acesso à informação, né? Níveis melhores ali de informação para a população e com isso um uso melhor do meio ambiente, né? Com a informação a gente pode ter práticas, né, melhores relacionadas ali com o meio ambiente. E aí a gente tem agora mais recente a Agenda 2030, né, como a gente pode observar aí na próxima imagem, ela traz ali mais informações mais atualizadas. Nessa imagem que você observa aí, essa é a logo da Agenda 2030 e cada coloridinho desse que a gente visualiza, ele representa um dos objetivos que foram propostos. Então a Agenda 2030 ela vem a ser aí um plano de ação global para o desenvolvimento sustentável adotado pelas Nações Unidas em 2015, né? Então a gente já está aí mais recente, né? A gente observa a Agenda 2030, né? Que define esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que são os ODS, aí como a gente visualiza, que incluem metas para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir a paz e a prosperidade de todos. Então a gente observa aí que é um documento bem mais amplo, né, mais abrangente, trazendo ali informações e metas relacionadas justamente, como a gente pôde observar, né, a fome zero, a erradicação da pobreza, né, para garantir justamente uma equidade ali entre a população. Mas a gente vai observar aí cada um desses objetivos, né, que como nós vimos são 17, e aí o professor Paulo está mostrando aí para a gente consegue observar, olha só, o primeiro que a gente visualiza aí, ó, erradicação da pobreza, né, como a gente pôde observar, garantir que as pessoas ali tenham mais acesso a informações, né, a uma economia, participem mais ativamente da economia, empregos, né, e mais acesso também à informação e alimentação de qualidade, que também é o nosso ponto número 2, que traz aí o fome zero, né, que é importante também erradicar a fome, né? Acabar com a fome justamente com essa desigualdade. Garantir que as pessoas tenham também acesso ali a uma segurança alimentar, coisa que nós também já comentamos em outras aulas, né, professor? Sim, é importante dizer que são objetivos que, apesar de audaciosos, note que está fome zero, mas foi estipulado de forma clara objetivos de ano em ano onde nós temos que atingir. Então, como já diz uma Agenda 2030, nós temos até 2030 para estarmos cumprindo todos esses objetivos. E eu estou falando todos porque são todos os países que participaram e nós estávamos lá nesse momento. Então, o terceiro é, por exemplo, ter uma boa saúde e um bem-estar diariamente. Todos esses aqui estão interligados, né? Para ter uma boa saúde e um bem-estar, eu tenho que, com certeza, erradicar aí a pobreza e ter uma fome zero, né? Então, note que todos estão interligados. O 4 fala educação de qualidade. Então, para eu poder ter uma educação inclusiva, uma educação equitativa, e quando a gente fala de equitativa, é importante lembrar que a ideia é dar oportunidade para todos, para que todos tenham a mesma oportunidade de ter uma educação de qualidade. E é isso que o objetivo 4 traz como reflexão, né? Valorizar realmente o aluno, a realidade do aluno e incluir isso nas aulas. O 5, igualdade de gênero. Aí no 5 a gente observa, né, justamente essa igualdade de gênero, como a gente está visualizando, e também, né, empoderar meninas e mulheres, né, participando cada vez mais ali na tomada de decisões também. No 6 a gente observa aí água limpa e saneamento. É importante que a população tenha acesso ali a água, uma água de qualidade, uma água potável, né, tratada, e o saneamento, né, o tratamento dessa água que vai ser voltada novamente para o meio ambiente, né? No 7, a gente visualiza aí energia acessível e limpa, né? Garantir que a população tenha acesso às diversas alternativas de energia, no caso a energia limpa, né? Que seja mais acessível e com preço acessível também para a população. No número 8, a gente visualiza emprego digno e crescimento econômico, né? Justamente para se acabar ali com os níveis de pobreza, é importante dar e oferecer ali emprego para a população também. No 9, você visualiza ali indústria, inovação e infraestrutura, né? Garantindo cada vez mais a inovação para a população.
No 10, a gente visualiza ali redução das desigualdades, né? Então é importante que os países, né, tenham ali essa igualdade ali entre eles, né, e dentro deles também, como você pode observar. No número 11, a gente visualiza cidades e comunidades sustentáveis, né, com atitudes ali relacionadas com o meio ambiente, né, relacionadas com essas boas práticas como nós visualizamos. E no 12, consumo e produção responsáveis, né, também relacionadas ali com essas práticas sustentáveis como nós visualizamos. E é no número 13, professor? Nós temos combate às alterações climáticas, então, como já foi falado várias vezes, a gente precisa combater isso, principalmente a liberação de CO2 e queimadas. Nós temos no 14 a vida debaixo da água, então note que a preocupação é com o planeta, mas também de forma específica, com a vida debaixo da água, a vida sobre a terra e principalmente o 16 e o 17, que é a paz, justiça e instituições fortes, e para fechar a parceria em prol das metas. Em cumprir todos esses objetivos, o mundo tem que se unir, seja localmente, regionalmente, no país ou no mundo, né? Para que a gente consiga, né, em 2030, que é o objetivo ali da Agenda 2030, tornar ali um ambiente, um planeta melhor para todo mundo até 2030, né, que é o que pressupõe aí a nossa Agenda 2030. Mas ainda falando sobre essas agendas, né, sobre esses acordos, a gente vai observar um outro que também é muito importante, né, e conhecido, que é o Acordo de Paris. Observa aí na nossa próxima imagem. Compromisso internacional discutido entre 195 países com o objetivo de minimizar as consequências do aquecimento global, né? Nesse caso aqui, o tema principal aí já está relacionado com o aquecimento global, né? Que é a intensificação ali do efeito estufa, como nós já estudamos. E esse acordo ele foi adotado durante a Conferência das Partes, a COP21, em Paris, no ano de 2015. Aí você observa uma imagem dessa conferência, né, sobre as mudanças climáticas. E aí a gente já falando sobre mudanças climáticas, né, sobre aquecimento global, a gente tem o nosso Acordo de Paris. E vamos observar aí na próxima imagem a participação do Brasil no Acordo de Paris. O Brasil assinou o Acordo de Paris em 2015, comprometeu-se a reduzir até 2025, note, nós estamos perto, suas emissões de gases de efeito estufa em até 37%, comparados, claro, com níveis emitidos em 2005, estendendo essa meta para 43% até 2030. Então o Brasil está aí diariamente disposto e precisa cumprir estas metas que foi acordada nesse Acordo de Paris. Exatamente, e essas metas é o que a gente vai observar na próxima imagem, né? As principais metas do governo brasileiro, né, que se propôs ali a implementar. Aumentar o uso de fontes alternativas de energia, aumentar a participação de bioenergias sustentáveis na matriz energética brasileira para 18% até 2030, utilizar tecnologias limpas nas indústrias, melhorar a infraestrutura dos transportes e diminuir o desmatamento, além de restaurar e reflorestar até 12 milhões de hectares, né? Então, relacionados ali com o meio ambiente, né? E também visando as mudanças climáticas. Então, a gente pode observar um pouco mais ali sobre as agendas ambientais, vimos em níveis globais, né? Nacionais e mais regionais. Agora, a gente vai observar aí nas nossas próximas imagens o que nós podemos fazer para contribuir para a implementação das agendas ambientais. São atitudes que a gente pode começar a adotar em casa mesmo, como, por exemplo, reduzir o consumo de água e energia, né? Fecha bem a torneira, não deixa ali pingando, porque está consumindo, está gastando bastante água. Quando for escovar os dentes, né? Fecha ali a torneira para não deixar ali gastando aquela água desnecessária. E a mesma coisa a energia, né? Um cômodo ali onde você não está no momento, apaga a luz, desliga os eletrodomésticos da tomada, né? Porque às vezes só de estar ligado ali está consumindo bastante energia, né, professor? Exatamente. E só de estar a torneira pingando eu já fico irritado, então realmente a gente tem que estar aí controlando e fiscalizando isso, né? Mas nós também temos outras ações. Notem aí, nós podemos reciclar e reutilizar. É importante você que está em casa e está utilizando, por exemplo, de latas, guarde essas latas, leve para o lugar realmente onde eles vão poder reciclar e utilizar aquilo, seja plástico, separe direitinho
né, daquela forma para a gente poder estar cuidando do nosso planeta. Exatamente. A gente tem muitas cooperativas ali que coletam esse material, né, vão transformar eles em outros, por exemplo. E aí uma outra alternativa interessante é usar transporte público, né, transporte coletivo, que vai levar mais pessoas e jogar menos poluente, bicicleta ou andar a pé, ou até mesmo utilizar canoas ali para quem tem ali os rios para fazer o seu transporte também. Uma outra dica interessante, né, uma outra coisa que a gente pode fazer é consumir produtos sustentáveis. Então você pode plantar, né, fazer a sua horta, consumir daquele produtor, pequeno produtor ali que você conhece. E ainda falando sobre essas práticas que a gente pode adotar, a gente pode plantar árvores, né, principalmente árvores frutíferas, né, que vão nos trazer sombra, que vão trazer também muita importância, muitos benefícios ali para o meio ambiente. Inclusive vai ajudar a cumprir a meta, né? Exatamente. E apoiar organizações ambientais, né, aquelas ONGs e cooperativas que têm também um trabalho relacionado ali para o meio ambiente. E educar e conscientizar as pessoas sobre a importância da proteção ambiental. Falando nisso, hoje, né, considerado ali também o Dia da Educação Ambiental, é importante a gente ter, né, sempre uns dias que são trazidos aí para que sejam trabalhados nas escolas, né, o Dia da Educação Ambiental, o Dia do Meio Ambiente, não somente para acontecer naquele dia exatamente, mas para trazer, né, discussões ali, a importância da gente educar e conscientizar as pessoas sobre a proteção ambiental, certo? Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham aí compreendido e curtido e a gente se vê aí na próxima, né, professor? Até!